Subseção 2ª. Do Conselho de Defesa Nacional. Art. 91. O Conselho de Defesa Nacional é órgão de consulta do Presidente da República nos assuntos relacionados com a soberania nacional e a defesa do Estado Democrático, e dele participam como membros neitos e o Vice-Presidente da República. 2ª, o Presidente da Câmara dos Deputados. 3ª, o Presidente do Senado Federal. 4ª, o Ministro da Justiça. V. O Ministro de Estado da Defesa, redação dada pela Emenda Constitucional nº 23, de 1999. 6ª, o Ministro das Relações Exteriores. 7ª, o Ministro do Planejamento. 8ª, os comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica. Incluído pela Emenda Constitucional nº 23, de 1999. Primeiro compete ao Conselho de Defesa Nacional e opinar nas hipóteses de declaração de guerra e de celebração da paz, nos termos desta Constituição. 2ª, opinar sobre a decretação do estado de defesa, do estado de sítio e da intervenção federal. 3ª, propor os critérios e condições de utilização de áreas indispensáveis à segurança do território nacional e opinar sobre seu efetivo uso, especialmente na faixa de fronteira e nas relacionadas com a preservação e a exploração dos recursos naturais de qualquer tipo. 4ª, estudar, propor e acompanhar o desenvolvimento de iniciativas necessárias a garantir a independência nacional e a defesa do Estado Democrático. Segundo a lei regulará a organização e o funcionamento do Conselho de Defesa Nacional. Vide Lei nº 8.183, de 1991. Capítulo 3º. Do Poder Judiciário. Seção I. Disposições Gerais. Art. 92. São órgãos do Poder Judiciário e o Supremo Tribunal Federal e ao Conselho Nacional de Justiça, incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004. 2ª, o Superior Tribunal de Justiça. 2A, o Tribunal Superior do Trabalho, incluído pela Emenda Constitucional nº 92, de 2016. 3ª, os Tribunais Regionais Federais e Juízes Federais. 4ª, os Tribunais e Juízes do Trabalho. V. Os Tribunais e Juízes Eleitorais. 6ª, os Tribunais e Juízes Militares. 7ª, os Tribunais e Juízes dos Estados e do Distrito Federal e Territórios. 1º, o Supremo Tribunal Federal, o Conselho Nacional de Justiça e os Tribunais Superiores têm sede na Capital Federal. Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004, vide ADN 3392. 2º, o Supremo Tribunal Federal e os Tribunais Superiores têm jurisdição em todo o território nacional. Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004. Art. 93. Lei Complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios. E, ingresso na carreira, cujo cargo inicial será o de juiz substituto, mediante concurso público de provas e títulos, com a participação da Ordem dos Advogados do Brasil em todas as fases, exigindo-se do bacharel em Direito, no mínimo, 3 anos de atividade jurídica e obedecendo-se, nas nomeações, a ordem de classificação, redação dada pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004. 2ª, promoção de entrância para entrância, alternadamente, por antiguidade e merecimento, atendidas as seguintes normas. A. É obrigatória a promoção do juiz que figurar por 3 vezes consecutivas ou 5 alternadas em lista de merecimento.
b. A promoção por merecimento pressupõe 2 anos de exercício na respectiva entrância e integrar o juiz a primeira quinta parte da lista de antiguidade desta, salvo se não houver com tais requisitos quem aceite o lugar vago. C. Aferição do merecimento conforme o desempenho e pelos critérios objetivos de produtividade e presteza no exercício da jurisdição e pela frequência e aproveitamento em cursos oficiais ou reconhecidos de aperfeiçoamento, redação dada pela Emenda Constitucional número 45, de 2004. D. Na apuração de antiguidade, o tribunal somente poderá recusar o juiz mais antigo pelo voto fundamentado de 2/3 de seus membros, conforme procedimento próprio, e assegurada ampla defesa, repetindo-se a votação até fixar-se a indicação, redação dada pela Emenda Constitucional número 45, de 2004. E, não será promovido o juiz que, injustificadamente, retiver autos em seu poder além do prazo legal, não podendo devolvê-los ao cartório sem o devido despacho ou decisão, incluída pela Emenda Constitucional número 45, de 2004. Terceira, o acesso aos tribunais de segundo grau far-se-á por antiguidade e merecimento, alternadamente, apurados na última ou única entrância, redação dada pela Emenda Constitucional número 45, de 2004, vide ad 3392. Quarta, a previsão de cursos oficiais de preparação, aperfeiçoamento e promoção de magistrados, constituindo etapa obrigatória do processo de vitaliciamento a participação em curso oficial ou reconhecido por Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, redação dada pela Emenda Constitucional número 45, de 2004. V. O subsídio dos ministros dos tribunais superiores corresponderá a 95% do subsídio mensal fixado para os ministros do Supremo Tribunal Federal e os subsídios dos demais magistrados serão fixados em lei e escalonados, em nível federal e estadual, conforme as respectivas categorias da estrutura judiciária nacional, não podendo a diferença entre uma e outra ser superior a 10% ou inferior a 5%, nem exceder a 95% do subsídio mensal dos ministros dos tribunais superiores, obedecido, em qualquer caso, o disposto nos arts. 37, 11 e 39, quarto, redação dada pela Emenda Constitucional número 19. de 1998. Sexta, a aposentadoria dos magistrados e a pensão de seus dependentes observarão o disposto no art. 40, redação dada pela Emenda Constitucional número 20, de 1998. Sétima, o juiz titular residirá na respectiva comarca, salvo autorização do tribunal, redação dada pela Emenda Constitucional número 45, de 2004. Oitava, o ato de remoção ou de disponibilidade do magistrado, por interesse público, fundar-se-á em decisão por voto da maioria absoluta do respectivo tribunal ou do Conselho Nacional de Justiça, assegurada ampla defesa, redação dada pela Emenda Constitucional número 103, de 2019. Via a remoção a pedido ou a permuta de magistrados de comarca de igual entrância atenderá, no que couber, ao disposto nas alíneas A, B, C e do inciso 2º, incluído pela Emenda Constitucional número 45, de 2004. Nona, todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação, redação dada pela Emenda Constitucional número 45, de 2004.
As decisões administrativas dos tribunais serão motivadas e em sessão pública, sendo as disciplinares tomadas pelo voto da maioria absoluta de seus membros, redação dada pela Emenda Constitucional número 45, de 2004. 11. Nos tribunais com número superior a 25 julgadores, poderá ser constituído órgão especial, com o mínimo de 11 e o máximo de 25 membros, para o exercício das atribuições administrativas e jurisdicionais delegadas da competência do Tribunal Pleno, provendo-se metade das vagas por antiguidade e a outra metade por eleição pelo Tribunal Pleno, redação dada pela Emenda Constitucional número 45, de 2004. 12. A atividade jurisdicional será ininterrupta, sendo vedado férias coletivas nos juízos e tribunais de segundo grau, funcionando, nos dias em que não houver expediente forense normal, juízes em plantão permanente, incluído pela Emenda Constitucional número 45, de 2004. 13. O número de juízes na unidade jurisdicional será proporcional à efetiva demanda judicial e à respectiva população, incluído pela Emenda Constitucional número 45, de 2004. 14. Os servidores receberão delegação para a prática de atos de administração e atos de mero expediente sem caráter decisório, incluído pela Emenda Constitucional número 45, de 2004. 15. A distribuição de processos será imediata, em todos os graus de jurisdição. Incluído pela Emenda Constitucional número 45, de 2004. Art. 94. 1/5 dos lugares dos tribunais regionais federais, dos tribunais dos estados, e do Distrito Federal e territórios será composto de membros, do Ministério Público, com mais de 10 anos de carreira, e de advogados de notório saber jurídico e de reputação ilibada, com mais de 10 anos de efetiva atividade profissional, indicados em lista sextupla pelos órgãos de representação das respectivas classes. Parágrafo único. Recebidas as indicações, o Tribunal formará lista tríplice, enviando-a ao Poder Executivo, que, nos 20 dias subsequentes, escolherá um de seus integrantes para nomeação. Art. 95. Os juízes gozam das seguintes garantias: e vitaliciedade, que, no primeiro grau, só será adquirida após 2 anos de exercício, dependendo a perda do cargo, nesse período, de deliberação do tribunal a que o juiz estiver vinculado, e, nos demais casos, de sentença judicial transitada em julgado. Segunda, inamovibilidade, salvo por motivo de interesse público, na forma do art. 93, oitava. Terceira, irredutibilidade de subsídio, ressalvado o disposto nos arts. 37, x e 11, 39, quarto, 150, segunda, 153, terceira, e 153, segundo, e redação dada pela Emenda Constitucional número 19, de 1998. Parágrafo único. Aos juízes é vedado e exercer, ainda que em disponibilidade, outro cargo ou função, salvo uma de magistério. Segunda, receber, a qualquer título ou pretexto, custas ou participação em processo. Terceira, dedicar-se à atividade político-partidária. Quarta, receber, a qualquer título ou pretexto, auxílios ou contribuições de pessoas físicas, entidades públicas ou privadas, ressalvadas as exceções previstas em lei, incluído pela Emenda Constitucional número 45, de 2004. V. Exercer a advocacia no juízo ou tribunal do qual se afastou, antes de decorridos 3 anos do afastamento do cargo por aposentadoria ou exoneração. Incluído pela Emenda Constitucional número 45, de 2004. Art. 96. Compete privativamente e, aos tribunais,
a. Eleger seus órgãos diretivos e elaborar seus regimentos internos, com observância das normas de processo e das garantias processuais das partes, dispondo sobre a competência e o funcionamento dos respectivos órgãos jurisdicionais e administrativos. B. Organizar suas secretarias e serviços auxiliares e os dos juízos que lhes forem vinculados, velando pelo exercício da atividade correcional respectiva. C. Prover, na forma prevista nesta Constituição, os cargos de juiz de carreira da respectiva jurisdição. D. Propor a criação de novas varas judiciárias. E. Prover, por concurso público de provas, ou de provas e títulos, obedecido o disposto no art. 169, parágrafo único, os cargos necessários à administração da Justiça, exceto os de confiança assim definidos em lei. F. Conceder licença, férias e outros afastamentos a seus membros e aos juízes e servidores que lhes forem imediatamente vinculados. Segunda, ao Supremo Tribunal Federal, aos tribunais superiores e aos tribunais de justiça propor ao Poder Legislativo respectivo, observado o disposto no art. 169. A alteração do número de membros dos tribunais inferiores. B. A criação e a extinção de cargos e a remuneração dos seus serviços auxiliares e dos juízos que lhes forem vinculados, bem como a fixação do subsídio de seus membros e dos juízes, inclusive dos tribunais inferiores, onde houver, redação dada pela Emenda Constitucional nº 41, 19 de dezembro de 2003. C. A criação ou extinção dos tribunais inferiores. D. A alteração da organização e da divisão judiciárias. Terceira, aos tribunais de justiça julgar os juízes estaduais e do Distrito Federal e territórios, bem como os membros do Ministério Público, nos crimes comuns e de responsabilidade, ressalvada a competência da Justiça Eleitoral. Art. 97. Somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros ou dos membros do respectivo órgão especial poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público. Vide Lei nº 13.105, de 2015, vigência. Art. 98. A União, no Distrito Federal e nos territórios, e os estados criarão e juizados especiais, providos por juízes togados, ou togados e leigos, competentes para a conciliação, o julgamento e a execução de causas civis de menor complexidade e infrações penais de menor potencial ofensivo, mediante os procedimentos oral e sumaríssimo, permitidos, nas hipóteses previstas em lei, a transação e o julgamento de recursos por turmas de juízes de primeiro grau. Segunda, Justiça de Paz, remunerada, composta de cidadãos eleitos pelo voto direto, universal e secreto, com mandato de 4 anos e competência para, na forma da lei, celebrar casamentos, verificar, de ofício ou em face de impugnação apresentada, o processo de habilitação e exercer atribuições conciliatórias, sem caráter jurisdicional, além de outras previstas na legislação. Primeiro, Lei Federal disporá sobre a criação de juizados especiais no âmbito da Justiça Federal. Renumerado pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004, vide ADN 3392. Segundo, as custas e emolumentos serão destinados exclusivamente ao custeio dos serviços afetos às atividades específicas da Justiça. Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004. Art. 99. Ao Poder Judiciário é assegurada autonomia administrativa e financeira. Primeiro, os tribunais elaborarão suas propostas orçamentárias dentro dos limites estipulados conjuntamente com os demais poderes na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Segundo o encaminhamento da proposta, ouvidos os outros tribunais interessados, compete
e, no âmbito da União, aos presidentes do Supremo Tribunal Federal e dos tribunais superiores, com a aprovação dos respectivos tribunais. Segunda, no âmbito dos estados e no do Distrito Federal e territórios, aos presidentes dos tribunais de justiça, com a aprovação dos respectivos tribunais. Terceiro, se os órgãos referidos no segundo não encaminharem as respectivas propostas orçamentárias dentro do prazo estabelecido na Lei de Diretrizes Orçamentárias, o Poder Executivo considerará, para fins de consolidação da proposta orçamentária anual, os valores aprovados na lei orçamentária vigente, ajustados de acordo com os limites estipulados na forma do primeiro deste artigo. Incluído pela Emenda Constitucional número 45, de 2004. Quarto, se as propostas orçamentárias de que trata este artigo forem encaminhadas em desacordo com os limites estipulados na forma do primeiro, o Poder Executivo procederá aos ajustes necessários para fins de consolidação da proposta orçamentária anual. Incluído pela Emenda Constitucional número 45, de 2004. Quinto, durante a execução orçamentária do exercício, não poderá haver a realização de despesas ou a assunção de obrigações que extrapolem os limites estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias, exceto se previamente autorizadas, mediante a abertura de créditos suplementares ou especiais. Incluído pela Emenda Constitucional número 45, de 2004. Art. 100. Os pagamentos devidos pelas fazendas públicas federal, estaduais, distrital e municipais, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos, proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim. Redação dada pela Emenda Constitucional número 62, de 2009. Vide Emenda Constitucional número 62, de 2009, vide ADI 4425. Primeiro, os débitos de natureza alimentícia compreendem aqueles decorrentes de salários, vencimentos, proventos, pensões e suas complementações, benefícios previdenciários e indenizações por morte ou por invalidez, fundadas em responsabilidade civil, em virtude de sentença judicial transitada em julgado, e serão pagos com preferência sobre todos os demais débitos, exceto sobre aqueles referidos no segundo deste artigo. Redação dada pela Emenda Constitucional número 62, de 2009. Segundo, os débitos de natureza alimentícia cujos titulares, originários ou por sucessão hereditária, tenham 60 anos de idade, ou sejam portadores de doença grave, ou pessoas com deficiência, assim definidos na forma da lei, serão pagos com preferência sobre todos os demais débitos, até o valor equivalente ao triplo fixado em lei para os fins do disposto no terceiro deste artigo, admitido o fracionamento para essa finalidade, sendo que o restante será pago na ordem cronológica de apresentação do precatório. Redação dada pela Emenda Constitucional número 94, de 2016. Terceiro, o disposto no caput deste artigo relativamente à expedição de precatórios não se aplica aos pagamentos de obrigações definidas em leis como de pequeno valor que as fazendas referidas devam fazer em virtude de sentença judicial transitada em julgado. Redação dada pela Emenda Constitucional número 62, de 2009. Quarto, para os fins do disposto no terceiro, poderão ser fixados, por leis próprias, valores distintos às entidades de direito público, segundo as diferentes capacidades econômicas, sendo o mínimo igual ao valor do maior benefício do regime geral de previdência social. Redação dada pela Emenda Constitucional número 62, de 2009.
Quinto, é obrigatória a inclusão, no orçamento das entidades de direito público, de verba necessária ao pagamento de seus débitos, oriundos de sentenças transitadas em julgado, constantes de precatórios judiciários apresentados até 1º de julho, fazendo-se o pagamento até o final do exercício seguinte, quando terão seus valores atualizados monetariamente. Redação dada pela Emenda Constitucional número 62, de 2009. Sexto, as dotações orçamentárias e os créditos abertos serão consignados diretamente ao Poder Judiciário, cabendo ao presidente do tribunal que proferir a decisão exequenda determinar o pagamento integral e autorizar, a requerimento do credor e exclusivamente para os casos de preterimento de seu direito de precedência ou de não alocação orçamentária do valor necessário à satisfação do seu débito, o sequestro da quantia respectiva. Redação dada pela Emenda Constitucional número 62, de 2009. Sétimo, o presidente do tribunal competente que, por ato comissivo ou omissivo, retardar ou tentar frustrar a liquidação regular de precatórios incorrerá em crime de responsabilidade e responderá, também, perante o Conselho Nacional de Justiça. Incluído pela Emenda Constitucional número 62, de 2009. Oitavo, é vedada a expedição de precatórios complementares ou suplementares de valor pago, bem como o fracionamento, repartição ou quebra do valor da execução para fins de enquadramento de parcela do total ao que dispõe o terceiro deste artigo. Incluído pela Emenda Constitucional número 62, de 2009. Nono, no momento da expedição dos precatórios, independentemente de regulamentação, deles deverá ser abatido, a título de compensação, valor correspondente aos débitos líquidos e certos, inscritos ou não em dívida ativa e constituídos contra o credor original pela fazenda pública devedora, incluídas parcelas vincendas de parcelamentos, ressalvados aqueles cuja execução esteja suspensa em virtude de contestação administrativa ou judicial. Incluído pela Emenda Constitucional número 62, de 2009. Vide ADI 4425. 10. Antes da expedição dos precatórios, o Tribunal solicitará à Fazenda Pública devedora, para resposta em até 30 dias, sob pena de perda do direito de abatimento, informação sobre os débitos que preencham as condições estabelecidas no 9º, para os fins nele previstos. Incluído pela Emenda Constitucional número 62, de 2009. Vide ADI 4425. 11. É facultada ao credor, conforme estabelecido em lei da entidade federativa devedora, a entrega de créditos em precatórios para compra de imóveis públicos do respectivo ente federado. Incluído pela Emenda Constitucional número 62, de 2009. 12. A partir da promulgação desta emenda constitucional, a atualização de valores de requisitórios, após sua expedição, até o efetivo pagamento, independentemente de sua natureza, será feita pelo Índice Oficial de Remuneração Básica da Caderneta de Poupança, e, para fins de compensação da mora, incidirão juros simples no mesmo percentual de juros incidentes sobre a caderneta de poupança, ficando excluída a incidência de juros compensatórios. Incluído pela Emenda Constitucional número 62, de 2009. Vide ADI 4425. 13. O credor poderá ceder, total ou parcialmente, seus créditos em precatórios a terceiros, independentemente da concordância do devedor, não se aplicando ao cessionário o disposto no 2º e 3º. Incluído pela Emenda Constitucional número 62, de 2009. 14. A cessão de precatórios somente produzirá efeitos após comunicação, por meio de petição protocolizada, ao tribunal de origem e à entidade devedora.
incluído pela Emenda Constitucional número 62, de 2009. 15. Sem prejuízo do disposto neste artigo, lei complementar a esta Constituição Federal poderá estabelecer regime especial para pagamento de crédito de precatórios de Estados, Distrito Federal e municípios, dispondo sobre vinculações à receita corrente líquida e forma e prazo de liquidação. Incluído pela Emenda Constitucional número 62, de 2009. 16. A seu critério exclusivo e na forma de lei, a União poderá assumir débitos, oriundos de precatórios, de Estados, Distrito Federal e municípios, refinanciando-os diretamente. Incluído pela Emenda Constitucional número 62, de 2009. 17. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios aferirão mensalmente, em base anual, o comprometimento de suas respectivas receitas correntes líquidas com o pagamento de precatórios e obrigações de pequeno valor. Incluído pela Emenda Constitucional número 94, de 2016. 18. Entende-se como receita corrente líquida, para os fins de que trata o 17, o somatório das receitas tributárias, patrimoniais, industriais, agropecuárias, de contribuições e de serviços, de transferências correntes e outras receitas correntes, incluindo as oriundas do 1º do art. 20 da Constituição Federal, verificado no período compreendido pelo 2º mês imediatamente anterior ao de referência e os 11 meses precedentes, excluídas as duplicidades, e deduzidas, incluído pela Emenda Constitucional número 94, de 2016. E, na União, as parcelas entregues aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios por determinação constitucional, incluído pela Emenda Constitucional número 94, de 2016. Segunda, nos Estados, as parcelas entregues aos municípios por determinação constitucional, incluído pela Emenda Constitucional número 94, de 2016. Terceira, na União, nos Estados, no Distrito Federal e nos municípios, a contribuição dos servidores para custeio de seu sistema de previdência e assistência social e as receitas provenientes da compensação financeira referida no 9º do art. 201 da Constituição Federal. Incluído pela Emenda Constitucional número 94, de 2016. 19. Caso o montante total de débitos decorrentes de condenações judiciais em precatórios e obrigações de pequeno valor, em período de 12 meses, ultrapasse a média do comprometimento percentual da receita corrente líquida nos 5 anos imediatamente anteriores, a parcela que exceder esse percentual poderá ser financiada, excetuada dos limites de endividamento de que tratam os incisos 6º e 7º do art. 52 da Constituição Federal e de quaisquer outros limites de endividamento previstos, não se aplicando a esse financiamento a vedação de vinculação de receita prevista no inciso 4º do art. 167 da Constituição Federal. Incluído pela Emenda Constitucional número 94, de 2016. 20. Caso haja precatório com valor superior a 15% do montante dos precatórios apresentados nos termos do 5º deste artigo, 15% do valor deste precatório serão pagos até o final do exercício seguinte e o restante em parcelas iguais nos 5 exercícios subsequentes, acrescidas de juros de mora e correção monetária, ou mediante acordos diretos, perante juízos auxiliares de conciliação de precatórios, com redução máxima de 40% do valor do crédito atualizado, desde que em relação ao crédito não penda recurso ou defesa judicial e que sejam observados os requisitos definidos na regulamentação editada pelo ente federado.
incluído pela Emenda Constitucional número 94, de 2016. Seção 2ª. Do Supremo Tribunal Federal. Art. 101. O Supremo Tribunal Federal compõe-se de 11 ministros, escolhidos dentre cidadãos com mais de 35 e menos de 65 anos de idade, de notável saber jurídico e reputação ilibada. Parágrafo único. Os ministros do Supremo Tribunal Federal serão nomeados pelo Presidente da República, depois de aprovada a escolha pela maioria absoluta do Senado Federal. Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, principalmente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe processar e julgar, originariamente, a ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal ou estadual e a ação declaratória de constitucionalidade de lei ou ato normativo federal, redação dada pela Emenda Constitucional número 3, de 1993. B. Nas infrações penais comuns, o Presidente da República, o Vice-Presidente, os membros do Congresso Nacional, seus próprios ministros e o Procurador-Geral da República. C. Nas infrações penais comuns e nos crimes de responsabilidade, os ministros de Estado e os comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, ressalvado o disposto no art. 52, e os membros dos tribunais superiores, os do Tribunal de Contas da União e os chefes de missão diplomática de caráter permanente, redação dada pela Emenda Constitucional número 23, de 1999. D. O habeas corpus, sendo paciente qualquer das pessoas referidas nas alíneas anteriores, o mandado de segurança e o habeas data contra atos do Presidente da República, das mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal. E o litígio entre Estado estrangeiro ou organismo internacional e a União, o Estado, o Distrito Federal ou o território. F. As causas e os conflitos entre a União e os Estados, a União e o Distrito Federal, ou entre uns e outros, inclusive as respectivas entidades da administração indireta. G. A extradição solicitada por Estado estrangeiro. I. O habeas corpus, quando o coator for tribunal superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância, redação dada pela Emenda Constitucional número 22, de 1999. J. A revisão criminal e a ação rescisória de seus julgados. L. A reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões. M. A execução de sentença nas causas de sua competência originária, facultada a delegação de atribuições para a prática de atos processuais. N. A ação em que todos os membros da magistratura sejam direta ou indiretamente interessados, e aquela em que mais da metade dos membros do tribunal de origem estejam impedidos ou sejam direta ou indiretamente interessados. Os conflitos de competência entre o Superior Tribunal de Justiça e quaisquer tribunais, entre tribunais superiores, ou entre estes e qualquer outro tribunal. P. O pedido de medida cautelar das ações diretas de inconstitucionalidade. Q. O mandado de injunção, quando a elaboração da norma regulamentadora for atribuição do Presidente da República, do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, das mesas de uma dessas casas legislativas, do Tribunal de Contas da União, de um dos tribunais superiores, ou do próprio Supremo Tribunal Federal. R. As ações contra o Conselho Nacional de Justiça e contra o Conselho Nacional do Ministério Público, incluída pela Emenda Constitucional número 45, de 2004. Segunda, julgar, em recurso ordinário.
A. O habeas corpus, o mandado de segurança, o habeas data e o mandado de injunção decididos em única instância pelos tribunais superiores, se denegatória a decisão. B. O crime político. Terceira, julgar, mediante recurso extraordinário, as causas decididas em única ou última instância, quando a decisão recorrida. A. Contrariar dispositivo desta Constituição. B. Declarar a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal. C. Julgar válida lei ou ato de governo local contestado em face desta Constituição. D. Julgar válida lei local contestada em face de lei federal. Incluída pela Emenda Constitucional número 45, de 2004. Segundo as decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, nas ações diretas de inconstitucionalidade e nas ações declaratórias de constitucionalidade produzirão eficácia contra todos e efeito vinculante, relativamente aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal. Redação dada pela Emenda Constitucional número 45, de 2004, vide ADN 3392. Terceiro, no recurso extraordinário, o recorrente deverá demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, nos termos da lei, a fim de que o tribunal examine a admissão do recurso, somente podendo recusá-lo pela manifestação de 2/3 de seus membros. Incluída pela Emenda Constitucional número 45, de 2004. Art. 103. Podem propor a ação direta de inconstitucionalidade e a ação declaratória de constitucionalidade, redação dada pela Emenda Constitucional número 45, de 2004, vide Lei número 13.105, de 2015, vigência. E. O Presidente da República. Segunda, a Mesa do Senado Federal. Terceira, a Mesa da Câmara dos Deputados. Quarta, a Mesa de Assembleia Legislativa ou da Câmara Legislativa do Distrito Federal, redação dada pela Emenda Constitucional número 45, de 2004. V. O Governador de Estado ou do Distrito Federal, redação dada pela Emenda Constitucional número 45, de 2004. Sexta, o Procurador-Geral da República. Sétima, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Oitava, partido político com representação no Congresso Nacional. Nona, confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional. Primeiro, o Procurador-Geral da República deverá ser previamente ouvido nas ações de inconstitucionalidade e em todos os processos de competência do Supremo Tribunal Federal. Segundo, declarada a inconstitucionalidade por omissão de medida para tornar efetiva norma constitucional, será dada ciência ao poder competente para a adoção das providências necessárias e, em se tratando de órgão administrativo, para fazê-lo em 30 dias. Terceiro, quando o Supremo Tribunal Federal apreciar a inconstitucionalidade, em tese, de norma legal ou ato normativo, citará, previamente, o Advogado-Geral da União, que defenderá o ato ou texto impugnado. Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de 2/3 dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. Incluído pela Emenda Constitucional número 45, de 2004, vide Lei número 11.417, de 2006.
Primeiro, a súmula terá por objetivo a validade, a interpretação e a eficácia de normas determinadas, acerca das quais haja controvérsia atual entre órgãos judiciários ou entre esses e a administração pública que acarrete grave insegurança jurídica e relevante multiplicação de processos sobre questão idêntica. Incluído pela Emenda Constitucional número 45, de 2004. Segundo, sem prejuízo do que vier a ser estabelecido em lei, a aprovação, revisão ou cancelamento de súmula poderá ser provocada por aqueles que podem propor a ação direta de inconstitucionalidade. Incluído pela Emenda Constitucional número 45, de 2004. Terceiro, do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso. Incluído pela Emenda Constitucional número 45, de 2004. Art. 103b. O Conselho Nacional de Justiça compõe-se de 15 membros com mandato de 2 anos, admitida uma recondução, sendo redação dada pela Emenda Constitucional número 61, de 2009. E o Presidente do Supremo Tribunal Federal, redação dada pela Emenda Constitucional número 61, de 2009. Segunda, um ministro do Superior Tribunal de Justiça, indicado pelo respectivo tribunal, incluído pela Emenda Constitucional número 45, de 2004. Terceira, um ministro do Tribunal Superior do Trabalho, indicado pelo respectivo tribunal, incluído pela Emenda Constitucional número 45, de 2004. Quarta, um desembargador de Tribunal de Justiça, indicado pelo Supremo Tribunal Federal, incluído pela Emenda Constitucional número 45, de 2004. V. Um juiz estadual, indicado pelo Supremo Tribunal Federal, incluído pela Emenda Constitucional número 45, de 2004. Sexta, um juiz de Tribunal Regional Federal, indicado pelo Superior Tribunal de Justiça, incluído pela Emenda Constitucional número 45, de 2004. Sétima, um juiz federal, indicado pelo Superior Tribunal de Justiça, incluído pela Emenda Constitucional número 45, de 2004. Oitava, um juiz de Tribunal Regional do Trabalho, indicado pelo Tribunal Superior do Trabalho, incluído pela Emenda Constitucional número 45, de 2004. Nona, um juiz do trabalho, indicado pelo Tribunal Superior do Trabalho, incluído pela Emenda Constitucional número 45, de 2004. X, um membro do Ministério Público da União, indicado pelo Procurador-Geral da República, incluído pela Emenda Constitucional número 45, de 2004. 11. Um membro do Ministério Público Estadual, escolhido pelo Procurador-Geral da República dentre os nomes indicados pelo órgão competente de cada instituição estadual, incluído pela Emenda Constitucional número 45, de 2004. 12. Dois advogados, indicados pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, incluído pela Emenda Constitucional número 45, de 2004. 13. Dois cidadãos, de notável saber jurídico e reputação ilibada, indicados um pela Câmara dos Deputados e outro pelo Senado Federal. Incluído pela Emenda Constitucional número 45, de 2004. Primeiro, o Conselho será presidido pelo Presidente do Supremo Tribunal Federal e, nas suas ausências e impedimentos, pelo Vice-Presidente do Supremo Tribunal Federal. Redação dada pela Emenda Constitucional número 61, de 2009.
Segundo, os demais membros do Conselho serão nomeados pelo Presidente da República, depois de aprovada a escolha pela maioria absoluta do Senado Federal. Redação dada pela Emenda Constitucional número 61, de 2009. Terceiro, não efetuadas, no prazo legal, as indicações previstas neste artigo, caberá a escolha ao Supremo Tribunal Federal. Incluído pela Emenda Constitucional número 45, de 2004. Quarto, compete ao Conselho o controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário e do cumprimento dos deveres funcionais dos juízes, cabendo-lhe, além de outras atribuições que lhe forem conferidas pelo Estatuto da Magistratura, incluído pela Emenda Constitucional número 45, de 2004. E zelar pela autonomia do Poder Judiciário e pelo cumprimento do Estatuto da Magistratura, podendo expedir atos regulamentares, no âmbito de sua competência, ou recomendar providências, incluído pela Emenda Constitucional número 45, de 2004. Segunda, zelar pela observância do art. 37 e apreciar, de ofício ou mediante provocação, a legalidade dos atos administrativos praticados por membros ou órgãos do Poder Judiciário, podendo desconstituí-los, revê-los ou fixar prazo para que se adotem as providências necessárias ao exato cumprimento da lei, sem prejuízo da competência do Tribunal de Contas da União, incluído pela Emenda Constitucional número 45, de 2004. Terceira, receber e conhecer das reclamações contra membros ou órgãos do Poder Judiciário, inclusive contra seus serviços auxiliares, serventias e órgãos prestadores de serviços notariais e de registro que atuem por delegação do poder público ou oficializados, sem prejuízo da competência disciplinar e correcional dos tribunais, podendo avocar processos disciplinares em curso, determinar a remoção ou a disponibilidade e aplicar outras sanções administrativas, assegurada ampla defesa. Redação dada pela Emenda Constitucional número 103, de 2019. Quarta, representar ao Ministério Público, no caso de crime contra a administração pública ou de abuso de autoridade, incluído pela Emenda Constitucional número 45, de 2004. V. Rever, de ofício ou mediante provocação, os processos disciplinares de juízes e membros de tribunais julgados há menos de um ano, incluído pela Emenda Constitucional número 45, de 2004. Sexta, elaborar semestralmente relatório estatístico sobre processos e sentenças prolatadas, por unidade da Federação, nos diferentes órgãos do Poder Judiciário, incluído pela Emenda Constitucional número 45, de 2004. Sétima, elaborar relatório anual, propondo as providências que julgar necessárias, sobre a situação do Poder Judiciário no país e as atividades do Conselho, o qual deve integrar mensagem do Presidente do Supremo Tribunal Federal a ser remetida ao Congresso Nacional, por ocasião da abertura da sessão legislativa. Incluído pela Emenda Constitucional número 45, de 2004. Quinto, o ministro do Superior Tribunal de Justiça exercerá a função de ministro corregedor e ficará excluído da distribuição de processos no tribunal, competindo-lhe, além das atribuições que lhe forem conferidas pelo Estatuto da Magistratura, as seguintes, incluído pela Emenda Constitucional número 45, de 2004. E receber as reclamações e denúncias, de qualquer interessado, relativas aos magistrados e aos serviços judiciários, incluído pela Emenda Constitucional número 45, de 2004. Segunda, exercer funções executivas do Conselho, de inspeção e de correição geral, incluído pela Emenda Constitucional número 45, de 2004. Terceira, requisitar e designar magistrados, delegando-lhes atribuições, e requisitar servidores de juízos ou tribunais, inclusive nos estados, Distrito Federal e territórios.
incluído pela Emenda Constitucional número 45, de 2004. Sexto, junto ao Conselho oficiarão o Procurador-Geral da República e o Presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, incluído pela Emenda Constitucional número 45, de 2004. Sétimo, a União, inclusive no Distrito Federal e nos territórios, criará ouvidorias de justiça, competentes para receber reclamações e denúncias de qualquer interessado contra membros ou órgãos do Poder Judiciário, ou contra seus serviços auxiliares, representando diretamente ao Conselho Nacional de Justiça, incluído pela Emenda Constitucional número 45, de 2004. Seção Terceira. Do Superior Tribunal de Justiça. Art. 104. O Superior Tribunal de Justiça compõe-se de, no mínimo, 33 ministros. Parágrafo único. Os ministros do Superior Tribunal de Justiça serão nomeados pelo Presidente da República, dentre brasileiros com mais de 35 e menos de 65 anos, de notável saber jurídico e reputação ilibada, depois de aprovada a escolha pela maioria absoluta do Senado Federal, sendo, redação dada pela Emenda Constitucional número 45, de 2004. E, 1/3 dentre juízes dos tribunais regionais federais e 1/3 dentre desembargadores dos tribunais de justiça, indicados em lista tríplice elaborada pelo próprio tribunal. Segunda, 1/3, em partes iguais, dentre advogados e membros do Ministério Público Federal, Estadual, do Distrito Federal e territórios, alternadamente, indicados na forma do art. 94. Art. 105. Compete ao Superior Tribunal de Justiça e processar e julgar, originariamente, a, nos crimes comuns, os governadores dos estados e do Distrito Federal, e, nestes e nos de responsabilidade, os desembargadores dos tribunais de justiça dos estados e do Distrito Federal, os membros dos tribunais de contas dos estados e do Distrito Federal, os dos tribunais regionais federais, dos tribunais regionais eleitorais e do trabalho, os membros dos conselhos ou tribunais de contas dos municípios e os do Ministério Público da União que oficiem perante tribunais. B. Os mandados de segurança e os habeas data contra ato de ministro de Estado, dos comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica ou do próprio Tribunal, redação dada pela Emenda Constitucional número 23, de 1999. C. Os habeas corpus, quando o coator ou paciente for qualquer das pessoas mencionadas na alínea A, ou quando o coator for tribunal sujeito à sua jurisdição, ministro de Estado ou comandante da Marinha, do Exército ou da Aeronáutica, ressalvada a competência da Justiça Eleitoral. Redação dada pela Emenda Constitucional número 23, de 1999. D. Os conflitos de competência entre quaisquer tribunais, ressalvado o disposto no art. 102, e, bem como entre tribunal e juízes a ele não vinculados e entre juízes vinculados a tribunais diversos. E, as revisões criminais e as ações rescisórias de seus julgados. F. A reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões. G. Os conflitos de atribuições entre autoridades administrativas e judiciárias da União, ou entre autoridades judiciárias de um Estado e administrativas de outro ou do Distrito Federal, ou entre as deste e da União. H. O mandado de injunção, quando a elaboração da norma regulamentadora for atribuição de órgão, entidade ou autoridade federal, da administração direta ou indireta, excetuados os casos de competência do Supremo Tribunal Federal e dos órgãos da Justiça Militar, da Justiça Eleitoral, da Justiça do Trabalho e da Justiça Federal. E, a homologação de sentenças estrangeiras e a concessão de exequatur às cartas rogatórias,
incluída pela Emenda Constitucional número 45, de 2004. Segunda, julgar, em recurso ordinário. A. Os habeas corpus decididos em única ou última instância pelos tribunais regionais federais ou pelos tribunais dos estados, do Distrito Federal e territórios, quando a decisão for denegatória. B. Os mandados de segurança decididos em única instância pelos tribunais regionais federais ou pelos tribunais dos estados, do Distrito Federal e territórios, quando denegatória a decisão. C. As causas em que forem partes Estado estrangeiro ou organismo internacional, de um lado, e, do outro, município ou pessoa residente ou domiciliada no país. Terceira, julgar, em recurso especial, as causas decididas, em única ou última instância, pelos tribunais regionais federais ou pelos tribunais dos estados, do Distrito Federal e territórios, quando a decisão recorrida. A. Contrariar tratado ou lei federal, ou negar-lhes vigência. B. Julgar válido ato de governo local contestado em face de lei federal, redação dada pela Emenda Constitucional número 45, de 2004. C. Der a lei federal interpretação divergente da que lhe haja atribuído outro tribunal. Parágrafo único. Funcionarão junto ao Superior Tribunal de Justiça, redação dada pela Emenda Constitucional número 45, de 2004. E, a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, cabendo-lhe, dentre outras funções, regulamentar os cursos oficiais para o ingresso e promoção na carreira, incluído pela Emenda Constitucional número 45, de 2004. Segunda, o Conselho da Justiça Federal, cabendo-lhe exercer, na forma da lei, a supervisão administrativa e orçamentária da Justiça Federal de primeiro e segundo graus, como órgão central do sistema e com poderes correcionais, cujas decisões terão caráter vinculante. Incluído pela Emenda Constitucional número 45, de 2004. Seção 4ª. Dos Tribunais Regionais Federais e dos Juízes Federais. Art. 106. São órgãos da Justiça Federal. E, os Tribunais Regionais Federais. Segunda, os Juízes Federais. Art. 107. Os Tribunais Regionais Federais compõem-se de, no mínimo, 7 juízes, recrutados, quando possível, na respectiva região e nomeados pelo Presidente da República dentre brasileiros com mais de 30 e menos de 65 anos, sendo e 1/5 dentre advogados com mais de 10 anos de efetiva atividade profissional e membros do Ministério Público Federal com mais de 10 anos de carreira. Segunda, os demais, mediante promoção de juízes federais com mais de 5 anos de exercício, por antiguidade e merecimento, alternadamente. Primeiro, a lei disciplinará a remoção ou a permuta de juízes dos tribunais regionais federais e determinará sua jurisdição e sede. Renumerado pela Emenda Constitucional número 45, de 2004. Segundo, os tribunais regionais federais instalarão a justiça itinerante, com a realização de audiências e demais funções da atividade jurisdicional, nos limites territoriais da respectiva jurisdição, servindo-se de equipamentos públicos e comunitários. Incluído pela Emenda Constitucional número 45, de 2004. Terceiro, os tribunais regionais federais poderão funcionar descentralizadamente, constituindo câmaras regionais, a fim de assegurar o pleno acesso do jurisdicionado à justiça em todas as fases do processo. Incluído pela Emenda Constitucional número 45, de 2004. Art. 108. Compete aos tribunais regionais federais e processar e julgar, originariamente,
A. Os juízes federais da área de sua jurisdição, incluídos os da Justiça Militar e da Justiça do Trabalho, nos crimes comuns e de responsabilidade, e os membros do Ministério Público da União, ressalvada a competência da Justiça Eleitoral. B. As revisões criminais e as ações rescisórias de julgados seus ou dos juízes federais da região. C. Os mandados de segurança e os habeas data contra ato do próprio tribunal ou de juiz federal. D. Os habeas corpus, quando a autoridade coatora for juiz federal. E. Os conflitos de competência entre juízes federais vinculados ao tribunal. Segunda, julgar, em grau de recurso, as causas decididas pelos juízes federais e pelos juízes estaduais no exercício da competência federal da área de sua jurisdição. Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar. E, as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, res, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho. Segunda, as causas entre Estado estrangeiro ou organismo internacional e município ou pessoa domiciliada ou residente no país. Terceira, as causas fundadas em tratado ou contrato da União com Estado estrangeiro ou organismo internacional. Quarta, os crimes políticos e as infrações penais praticadas em detrimento de bens, serviços ou interesse da União ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas, excluídas as contravenções e ressalvada a competência da Justiça Militar e da Justiça Eleitoral. V. Os crimes previstos em tratado ou convenção internacional, quando, iniciada a execução no país, o resultado tenha ou devesse ter ocorrido no estrangeiro, ou reciprocamente. V. As causas relativas a direitos humanos a que se refere o 5º deste artigo, incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004. Sexta, os crimes contra a organização do trabalho e, nos casos determinados por lei, contra o sistema financeiro e a ordem econômico-financeira. Sétima, os habeas corpus, em matéria criminal de sua competência ou quando o constrangimento provier de autoridade cujos atos não estejam diretamente sujeitos a outra jurisdição. Oitava, os mandados de segurança e os habeas data contra ato de autoridade federal, excetuados os casos de competência dos tribunais federais. Nona, os crimes cometidos a bordo de navios ou aeronaves, ressalvada a competência da Justiça Militar. X. Os crimes de ingresso ou permanência irregular de estrangeiro, a execução de carta rogatória, após o exequatur, e de sentença estrangeira, após a homologação, as causas referentes à nacionalidade, inclusive a respectiva opção, e a naturalização. 11. A disputa sobre direitos indígenas. Primeiro, as causas em que a União for autora serão aforadas na seção judiciária onde tiver domicílio a outra parte. Segundo, as causas intentadas contra a União poderão ser aforadas na seção judiciária em que for domiciliado o autor, naquela onde houver ocorrido o ato ou fato que deu origem à demanda ou onde esteja situada a coisa, ou, ainda, no Distrito Federal. Terceiro, lei poderá autorizar que as causas de competência da Justiça Federal em que forem parte instituição de previdência social e segurado possam ser processadas e julgadas na Justiça Estadual quando a comarca do domicílio do segurado não for sede de vara federal. Redação dada pela Emenda Constitucional número 103, de 2019. Quarto, na hipótese do parágrafo anterior, o recurso cabível será sempre para o Tribunal Regional Federal na área de jurisdição do juiz de primeiro grau. Quinto, nas hipóteses de grave violação de direitos humanos, o Procurador-Geral da República, com a finalidade de assegurar o cumprimento de obrigações decorrentes de tratados internacionais de direitos humanos dos quais o Brasil seja parte, poderá suscitar,
perante o Superior Tribunal de Justiça, em qualquer fase do inquérito ou processo, incidente de deslocamento de competência para a Justiça Federal. Incluído pela Emenda Constitucional número 45, de 2004. Art. 110. Cada Estado, bem como o Distrito Federal, constituirá uma seção judiciária que terá por sede a respectiva capital, e varas localizadas segundo o estabelecido em lei. Parágrafo único. Nos territórios federais, a jurisdição e as atribuições cometidas aos juízes federais caberão aos juízes da Justiça local, na forma da lei. Seção V. Dos tribunais e juízes do trabalho. Seção V. Redação dada pela Emenda Constitucional número 92, de 2016. Do Tribunal Superior do Trabalho, dos Tribunais Regionais do Trabalho e dos Juízes do Trabalho. Art. 111. São órgãos da Justiça do Trabalho. E, o Tribunal Superior do Trabalho. Segunda, os Tribunais Regionais do Trabalho. Terceira, Juízes do Trabalho. Redação dada pela Emenda Constitucional número 24, de 1999. Art. 1a. O Tribunal Superior do Trabalho compor-se-á de 27 ministros, escolhidos dentre brasileiros com mais de 35 anos e menos de 65 anos, de notável saber jurídico e reputação ilibada, nomeados pelo Presidente da República após aprovação pela maioria absoluta do Senado Federal, sendo, redação dada pela Emenda Constitucional número 92, de 2016. E 1/5 dentre advogados com mais de 10 anos de efetiva atividade profissional e membros do Ministério Público do Trabalho com mais de 10 anos de efetivo exercício, observado o disposto no art. 94, incluído pela Emenda Constitucional número 45, de 2004. Segunda os demais dentre juízes dos tribunais regionais do trabalho, oriundos da magistratura da carreira, indicados pelo próprio Tribunal Superior. Incluído pela Emenda Constitucional número 45, de 2004. Primeiro, a lei disporá sobre a competência do Tribunal Superior do Trabalho. Incluído pela Emenda Constitucional número 45, de 2004. Segundo, funcionarão junto ao Tribunal Superior do Trabalho, incluído pela Emenda Constitucional número 45, de 2004. E a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho, cabendo-lhe, dentre outras funções, regulamentar os cursos oficiais para o ingresso e promoção na carreira, incluído pela Emenda Constitucional número 45, de 2004. Segunda, o Conselho Superior da Justiça do Trabalho, cabendo-lhe exercer, na forma da lei, a supervisão administrativa, orçamentária, financeira e patrimonial da Justiça do Trabalho de primeiro e segundo graus, como órgão central do sistema, cujas decisões terão efeito vinculante. Incluído pela Emenda Constitucional número 45, de 2004. Terceiro, compete ao Tribunal Superior do Trabalho processar e julgar, originariamente, a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões. Incluído pela Emenda Constitucional número 92, de 2016. Art. 112. A lei criará varas da Justiça do Trabalho, podendo, nas comarcas não abrangidas por sua jurisdição, atribuí-la aos juízes de direito, com recurso para o respectivo Tribunal Regional do Trabalho. Redação dada pela Emenda Constitucional número 45, de 2004. Art. 113. A lei disporá sobre a constituição, investidura, jurisdição, competência, garantias e condições de exercício dos órgãos da Justiça do Trabalho. Redação dada pela Emenda Constitucional número 24, de 1999. Art. 114.
compete à Justiça do Trabalho processar e julgar, redação dada pela Emenda Constitucional número 45, de 2004, vide ADN 3392, vide ADN 3432. E as ações oriundas da relação de trabalho, abrangidos os entes de direito público externo e da administração pública direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, incluído pela Emenda Constitucional número 45, de 2004. Segunda, as ações que envolvam exercício do direito de greve, incluído pela Emenda Constitucional número 45, de 2004. Terceira, as ações sobre representação sindical, entre sindicatos e trabalhadores, e entre sindicatos e empregadores, incluído pela Emenda Constitucional número 45, de 2004. Quarta, os mandados de segurança, habeas corpus e habeas data, quando o ato questionado envolver matéria sujeita à sua jurisdição, incluído pela Emenda Constitucional número 45, de 2004. Vê os conflitos de competência entre órgãos com jurisdição trabalhista, ressalvado o disposto no art. 102, e, incluído pela Emenda Constitucional número 45, de 2004. Sexta, as ações de indenização por dano moral ou patrimonial, decorrentes da relação de trabalho, incluído pela Emenda Constitucional número 45, de 2004. Sétima, as ações relativas às penalidades administrativas impostas aos empregadores pelos órgãos de fiscalização das relações de trabalho, incluído pela Emenda Constitucional número 45, de 2004. Oitava, a execução, de ofício, das contribuições sociais previstas no art. 195, e segunda, e seus acréscimos legais, decorrentes das sentenças que proferir, incluído pela Emenda Constitucional número 45, de 2004. Nona, outras controvérsias decorrentes da relação de trabalho, na forma da lei. Incluído pela Emenda Constitucional número 45, de 2004. Primeiro, frustrada a negociação coletiva, as partes poderão eleger árbitros. Segundo, recusando-se qualquer das partes à negociação coletiva ou à arbitragem, é facultado às mesmas, de comum acordo, ajuizar dissídio coletivo de natureza econômica, podendo a Justiça do Trabalho decidir o conflito, respeitadas as disposições mínimas legais de proteção ao trabalho, bem como as convencionadas anteriormente. Redação dada pela Emenda Constitucional número 45, de 2004, vide ADI número 3423, vide ADI número 3423, vide ADI número 3423, vide ADI número 3431, vide ADI número 3432, vide ADI número 3520, vide ADN 3392, vide ADN 3432. Terceiro, em caso de greve em atividade essencial, com possibilidade de lesão do interesse público, o Ministério Público do Trabalho poderá ajuizar dissídio coletivo, competindo à Justiça do Trabalho decidir o conflito. Redação dada pela Emenda Constitucional número 45, de 2004, vide ADI número 3423, vide ADI número 3431, vide ADI número 3520, vide ADN 3392, vide ADN 3432. Art. 115. Os tribunais regionais do trabalho compõem-se de, no mínimo, 7 juízes, recrutados, quando possível, na respectiva região, e nomeados pelo Presidente da República dentre brasileiros com mais de 30 e menos de 65 anos, sendo, redação dada pela Emenda Constitucional número 45, de 2004.
e 1/5 dentre advogados com mais de 10 anos de efetiva atividade profissional e membros do Ministério Público do Trabalho com mais de 10 anos de efetivo exercício, observado o disposto no art. 94, redação dada pela Emenda Constitucional número 45, de 2004. Segunda os demais, mediante promoção de juízes do trabalho por antiguidade e merecimento, alternadamente. Redação dada pela Emenda Constitucional número 45, de 2004. Primeiro, os tribunais regionais do trabalho instalarão a justiça itinerante, com a realização de audiências e demais funções de atividade jurisdicional, nos limites territoriais da respectiva jurisdição, servindo-se de equipamentos públicos e comunitários. Incluído pela Emenda Constitucional número 45, de 2004. Segundo, os tribunais regionais do trabalho poderão funcionar descentralizadamente, constituindo câmaras regionais, a fim de assegurar o pleno acesso do jurisdicionado à justiça em todas as fases do processo. Incluído pela Emenda Constitucional número 45, de 2004. Art. 116. Nas varas do trabalho, a jurisdição será exercida por um juiz singular. Redação dada pela Emenda Constitucional número 24, de 1999. Seção 6ª. Dos Tribunais e Juízes Eleitorais. Art. 118. São órgãos da Justiça Eleitoral. E, o Tribunal Superior Eleitoral. Segunda, os Tribunais Regionais Eleitorais. Terceira, os Juízes Eleitorais. Quarta, as Juntas Eleitorais. Art. 119. O Tribunal Superior Eleitoral compor-se-á, no mínimo, de 7 membros, escolhidos. E, mediante eleição, pelo voto secreto. A. 3 juízes dentre os ministros do Supremo Tribunal Federal. B. 2 juízes dentre os ministros do Superior Tribunal de Justiça. Segunda, por nomeação do Presidente da República, 2 juízes dentre 6 advogados de notável saber jurídico e idoneidade moral, indicados pelo Supremo Tribunal Federal. Parágrafo único. O Tribunal Superior Eleitoral elegerá seu presidente e o vice-presidente dentre os ministros do Supremo Tribunal Federal, e o corregedor eleitoral dentre os ministros do Superior Tribunal de Justiça. Art. 120. Haverá um Tribunal Regional Eleitoral na capital de cada estado e no Distrito Federal. Primeiro, os tribunais regionais eleitorais compor-se-ão. E, mediante eleição, pelo voto secreto. A. De 2 juízes dentre os desembargadores do Tribunal de Justiça. B. De 2 juízes, dentre juízes de direito, escolhidos pelo Tribunal de Justiça. Segunda, de um juiz do Tribunal Regional Federal com sede na capital do Estado ou no Distrito Federal, ou, não havendo, de juiz federal, escolhido, em qualquer caso, pelo Tribunal Regional Federal respectivo. Terceira, por nomeação, pelo Presidente da República, de 2 juízes dentre 6 advogados de notável saber jurídico e idoneidade moral, indicados pelo Tribunal de Justiça. Segundo, o Tribunal Regional Eleitoral elegerá seu presidente e o vice-presidente dentre os desembargadores. Art. 121. Lei complementar disporá sobre a organização e competência dos tribunais, dos juízes de direito e das juntas eleitorais. Primeiro, os membros dos tribunais, os juízes de direito e os integrantes das juntas eleitorais, no exercício de suas funções, e no que lhes for aplicável, gozarão de plenas garantias e serão inamovíveis. Segundo, os juízes dos tribunais eleitorais, salvo motivo justificado, servirão por 2 anos, no mínimo, e nunca por mais de 2 bíenios consecutivos, sendo os substitutos escolhidos na mesma ocasião e pelo mesmo processo, em número igual para cada categoria. Terceiro,
são irrecorríveis as decisões do Tribunal Superior Eleitoral, salvo as que contrariarem esta Constituição e as denegatórias de habeas corpus ou mandado de segurança. Quarto, das decisões dos tribunais regionais eleitorais somente caberá recurso quando forem proferidas contra a disposição expressa desta Constituição ou de lei. Segunda, ocorrer divergência na interpretação de lei entre dois ou mais tribunais eleitorais. Terceira, versarem sobre inelegibilidade ou expedição de diplomas nas eleições federais ou estaduais. Quarta, anularem diplomas ou decretarem a perda de mandatos eletivos federais ou estaduais. Denegarem habeas corpus, mandado de segurança, habeas data ou mandado de injunção.